Olá! Nesse vídeo, iremos fazer uma introdução ao banco de dados não relacional Mongo, abordando a parte teórica do mesmo. Meu nome é Mauro César e esse trabalho faz parte da disciplina de banco de dados não relacional do professor Dr. Fábio Coutinho. Aqui está o breve roteiro da nossa apresentação. Falaremos sobre a parte teórica, proposta, o que é o MongoDB, relevância e aplicabilidade. Depois, em outro vídeo, partiremos para a parte prática. Qual é o diferencial de um banco de dados não relacional? Bancos de dados não relacionais são, em tese, sistemas de armazenamento de dados que visam resolver problemas atuais como escalabilidade, velocidade, adaptabilidade e consistência. O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, ou seja, é um Document Database, em tradução livre, no formato de JSON, ou melhor, BSON. Ou seja, diferente de um banco de dados relacional, ele não possui como restrição a necessidade de ter tabelas e colunas criadas previamente, permitindo que um documento represente toda a informação necessária com todos os dados que você queira, em formato de documento BSON. Assim como um JSON, utilizado em comunicações HTTP entre aplicações, no documento do MongoDB podem existir valores simples, como números, strings e datas. E também podem existir valores como lista de valores e lista de objetos. Os documentos são agrupados em collections, e um grupo de collections forma um database, que é um banco de dados. O MongoDB permite que seu database seja replicado para outros servidores, aumentando assim a disponibilidade de suas informações, sendo esse recurso reconhecido como Replicate Set. Desta forma, cada servidor terá uma cópia dos dados. O MongoDB suporta um recurso mais avançado chamado sharding, que é usado para dividir os dados de uma collection entre mais de um servidor. Esse recurso faz sentido ser usado quando você tem uma collection muito grande, com bilhões de registros. E acaba sendo vantajoso dividir esses dados entre alguns servidores. Por exemplo, imagine que sua collection atinja uma marca de 5 terabytes. Você poderia dividir todas em 5 servidores, contendo 1 terabyte de dados em cada um. Outro recurso interessante do MongoDB são as Caped Collections, que nada mais são que collections com tamanhos pré-definidos e com um conteúdo rotativo. Você pode estar se perguntando como é esse conteúdo rotativo? Como assim? Como funciona? O MongoDB, por exemplo, nos permite criar uma collection com um tamanho de no máximo 3 documentos. E imagine que sejam inseridos 5 documentos em ordem, sendo documento 1, documento 2 até o documento 5. O que vai acontecer se buscarmos todos os documentos da collection após gravarmos os 5 documentos? O Mongo irá retornar os 3 últimos documentos inseridos, ou seja, documento 3, documento 4 e documento 5, sendo o documento 1 e 2 descartados na consulta. O grande ponto positivo do Mongo é a sua flexibilidade, pois a estrutura orientada a documentos nos permite com muito mais facilidade gravar os dados da forma que for melhor para a aplicação, do que em um banco de dados relacional, onde muitas vezes temos que ajustar a aplicação para se adequar à estrutura do banco de dados. Outro ponto a favor para um banco de dados orientado a documentos como o MongoDB é a maior facilidade para lidar com alterações estruturais nos seus dados, sem a restrição de colunas de uma tabela. Fica muito mais simples adicionar novos campos em um documento, sem grandes preocupações. Isso torna tudo muito mais simples de se tratar no sistema. O MongoDB é rápido. Ele possui uma excelente performance, além de ser um banco com alta disponibilidade e muita flexibilidade, com suporte a um alto volume de dados e ainda conta com um forte suporte de queries para consultas. Dessa forma, ele traz uma série de possibilidades para a sua utilização, principalmente para atender sistemas com dados dinâmicos e metamodelos,
como um sistema para gerenciar catálogos de produtos. Apesar de ser um banco de dados não relacional, ele oferece funcionalidades comuns dos bancos de dados tradicionais, tais como múltiplos índices, uma linguagem de consulta completa e operações de agregação e consistência rigorosas. Aqui temos uma tabela onde exibe os bancos mais utilizados e podemos ver que o MongoDB ele possui êxito em conquistar uma grande parcela de usuários, ultrapassando até mesmo bancos de dados como a Oracle. Podemos aqui verificar quais empresas fazem uso do banco de dados Mongo. Temos, por exemplo, grandes empresas e grandes marcas como o Globo.com, o LinkedIn, o SourceForge e a empresa de jogos EA. É isso, pessoal. Obrigado para quem teve paciência e assistiu até aqui.